Olá, turma! Vamos para mais uma aula? E agora a nossa aula é de ciências. Hoje, segunda-feira, nós teremos ciências também, viu, gente? Então, olha bem o que nós vamos trabalhar hoje. Olha aí os cientistas, né? Você também não quer ser um cientista? É estudar, gente, para a gente se tornar um cientista. Um cientista estuda muito, tá? Então vamos. Mas olha, o mundo precisa de cientistas. Nós estamos vendo aí, né? O que nós estamos passando. Precisamos de pessoas que, que queiram, né? Entrar nessa profissão para fazer as descobertas que nós precisamos de vacinas, né? E de todas as outras coisas que a gente, né, precisa aí, né, para a gente melhorar a nossa vida, tá bom? Nós vamos trabalhar, olha, o livro de ciências, nós não vamos trabalhar no caderno, mas é o seguinte, no caderno, pessoal, você coloca lá a data de hoje e coloca o título da matéria e as páginas que nós estamos trabalhando, porque aí você tem uma organização do material que foi trabalhado, né, em relação ao dia que foi trabalhado, tá bom? Então, hoje nós vamos dar um pulinho, tá? Nós vamos passar para a página 47. E na página 47, a gente inicia a unidade 3. O que vem na unidade 3? Olha bem, nós vamos falar sobre os seres vivos e que eles estão em toda parte. Se você puder, né, se tiver como você ir, tiver quintal também, né, na sua casa, você puder ir lá no seu quintal, dar uma olhadinha lá, o que você encontra no seu quintal de seres vivos. Eu acho que você vai achar muita coisa, tá? Aí depois, você vem para essa imagem aqui da página 47 e vamos fazer o que aqui? Circule nessa cena 10 seres vivos e depois escreva o nome deles nas linhas. Então, gente, olha bem, vai ter seres vivos repetido, né? Mas aí você vai circular 10, tá? E aí você vai, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pássaros. Os pássaros são seres vivos. Então, nós temos 3. Aí você vai escrever aqui, pássaros, entre parênteses você coloca a quantidade, que são 3. Tá? E assim vai, você vai conseguir tirar 10 aqui, tá? Depois, pessoal, dessa página 47, nós vamos bater um papinho, né, sobre seres vivos que está na página 48. Bom, então, olha bem, gente, primeira coisa, a gente entender o significado dessa palavra aqui, biodiversidade. O que é biodiversidade? Olha bem, é a variedade de formas de vida, tá? Então, os seres vivos, ele tem uma biodiversidade muito grande, porque são várias formas, tá? De vida. Então, vamos ver aqui. Alice e seus colegas da turma do 4º ano visitaram uma exposição sobre biodiversidade. Veja o que eles encontraram lá. Então, eles foram ao Museu de Ciências, né? Então, aqui nós temos, olha, animais, né? Depois, nós temos ali, tá bem pequenininho, agora, seres que produzem o próprio alimento. Olha aqui, né? São as plantas. E de cá, nós temos mundo quase invisível. São os seres vivos que a gente não consegue visualizar. Olha bem, nós estamos vivendo um momento muito difícil para toda a humanidade, né? Nós estamos enfrentando um ser vivo que a gente não consegue ver, né? Então, aí já dá para você ter uma ideia como que é os seres vivos, né? Como que ele é diverso, né? Porque nós temos aqueles que são tá dentro dos animais, aqueles que produzem seu próprio alimento e aqueles que são quase invisíveis para os seres humanos, né? Então vamos ver aqui, olha.
Como a turma estava estudando os seres vivos, o professor lançou um desafio. Quem consegue explicar por que os seres vivos foram organizados dessa forma na exposição? Então, pensa aí, gente, por que teve essa organização aqui, ó? Animais, seres que produzem seu próprio alimento, o próprio alimento, né? E mundo quase invisível. Por que teve essa divisão lá dentro do Museu de Ciências, tá? Agora aqui vocês vão ter que conversar com o pessoal de casa. Se você fizesse parte da turma, o que responderia ao professor? Comente suas ideias com os colegas e o professor. Então, vocês irão comentar com quem? Com a mamãe, com o papai, né? Com quem está aí do lado de vocês, ajudando vocês, acompanhando vocês, tá? Agora, gente, na página 49, nós vamos ver que os seres vivos, eles têm características exclusivas, tá? Que é próprio dos seres vivos, né? Então, vamos ver que características são essas. Olha bem, os seres vivos têm características em comum. Veja algumas. Olha bem, primeiro, precisam de energia para sobreviver. Nós vimos lá quando nós estudamos energia, né? Que a gente precisa da energia para a gente sobreviver. E olha aqui, ó, plantas produzem o próprio alimento, de onde obtém energia. Animais precisam conseguir o alimento do meio em que vive. Aqui, ó, o passarinho se alimentando aqui. Assim também somos nós precisamos do alimento para a gente poder conseguir energia. Isso é uma característica do ser vivo, de nós, das plantas e dos animais, tá? Depois, olha, outra característica, podem se reproduzir, isto é, gerar descendentes. Então, olha bem aqui a planta, olha, ela está em fase de crescimento aqui, mas elas estão, ó, elas estão reproduzindo, né? Daqui vai nascer, se for um pezinho de feijão, vai nascer o feijão, do grãozinho de feijão a gente vai poder plantar e vai nascer outro pezinho de feijão. Então, o feijão, o que acontece? Está reproduzindo. Olha aqui o patinho aqui, né? Com os filhotes. Então, a pata reproduziu, né? Quando ela chocou os ovos ali, teve a reprodução da vida, né? Agora, outra característica. São formados por células, unidades muito pequenas, não visíveis a olho nu. Então, as células são unidades assim bem pequenas, né, que nós vamos ver depois na próxima aula como que a gente vai fazer para poder enxergar uma coisa tão pequena. Então, nós vamos ver na próxima aula, tá? Agora, olha bem, nós temos as bactérias. Olha bem, são seres vivos formados por uma única célula, né? Então, olha bem, não dá para a gente ver uma única célula que forma a bactéria, né? Agora, essa célula, ela é simples, viu? Mas desempenha todas as funções para a manutenção da vida da bactéria. Tudo que ela precisa para ela sobreviver está ali, tá? Agora, um exemplo é a salmonela, né? É um tipo de bactéria. Imagem obtida por microscópio. Eletrônico. É colorizada artificialmente. Ampliação aproximadamente de 5.800 vezes. Então, para ela chegar, para a gente poder ver ela aqui, ó, a salmonela, ela teve que ser ampliada 5.800 vezes. Olha para você ver, para ficar deste tamanhozinho aí, né? Então, é muita coisa, né? Agora, vamos ver aqui, ó. Aí, gente, olha, a bactéria é considerada uma célula simples. Agora, nós temos as complexas. O que vem a ser o complexo? É aquilo que não é simples, né? Tem um grau maior de complexidade, né? Então, as células que formam os fungos, os animais e as plantas são mais complexas do que a bactéria, né? Há fungos formados por apenas uma célula, como o levedo, mas também existem fungos
corpo é formado por muitas células, tá? Então, aqui nós temos, ó, fungo microscópico, né? Usado na produção de queijos, tá? Então, esse aqui é um fungo usado na produção de queijo, tá vendo, gente? Então, nós temos, sim, né? Olha aí, o fungo do bem, né? Porque ele auxilia na produção do queijo. O cogumelo, conhecido como champignon, também é do bem, porque a gente pode comer, né? Agora, não dá para a gente pensar assim, não, vou destruir todos os do mal e vou deixar só os do bem. Não, não tem jeito, né? Porque a gente tem coisa que a gente não tá vendo, então não tem jeito de destruir só o que faz mal, né? Então, vamos ver aqui, ó. Plantas e animais são formados por várias células. Olha bem, as plantas e os animais são formados por várias células. Em algumas plantas e animais, as células organizam-se formando órgãos. Cada órgão tem uma função. E o trabalho conjunto de todos os órgãos é que permite a manutenção da vida. Então, vamos tirar como exemplo como de nós, né? Nós temos as células vão formar ali, né? Vão se unir, né? De acordo com a característica de cada uma, para formar, por exemplo, o coração, né? Mas o coração, gente, ele não trabalha sozinho, né? Ele é importantíssimo, né, no nosso corpo. Sem ele a gente não vai viver. Mas ele precisa de outros órgãos para ele poder funcionar bem e que os outros órgãos também estejam em bom funcionamento, né, para a gente manter a nossa vida, tá? Então vamos ver aqui, ó, para saber mais. Estudos recentes propõem que um ser humano adulto seja formado por mais de 37 trilhões, gente, não é milhões, não é bilhões, trilhões de células. Imagina isso, né? Muita coisa, tá? E pensar que todas essas células descendem de apenas uma. Então, uma célula, né? A gente a nossa história começa em uma célula e depois, olha aí, a quantidade de células para formar um ser humano, tá? Depois da fecundação, forma-se a célula ovo. E é dela que se formarão todas as outras células do que está em formação, do ser que está em formação, tá bom? Então, isso daí é uma coisa para a gente poder saber um pouco mais, tá? Nós estamos na página 50, né? E aí, gente, depois da página 50, nós vamos encerrar a nossa aula aqui, porque amanhã tem mais aulas de ciências, viu, gente? Ah, professora, só aquele exercício da página 47? Para fazer, sim, mas é para vocês poderem ler as próximas páginas até a 50, tá bom? Então, depois aí, para mandar para a professora, você só precisa mandar a página 47, onde tem lá a atividade para fazer. Dessa vez, viu, gente? Agora, as demais páginas que é leitura, aí vocês não precisam xerocar, porque ali não tem nada que ser escrito ali, né? Depois eu vou dar um teste no Forms para ver se vocês realmente leram essas páginas aí, tá bom? Então, beijo, ainda tem outra aula que é de ensino religioso. Já volto, viu, gente?